programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais e entidades sindicais lançam campanha em defesa dos serviços e dos servidores públicos e contra as privatizações. Educação Pública Federal corre sérios riscos com os cortes dos recursos do governo Temer. Último episódio da nossa série sobre o centenário da Revolução Russa, 100 anos que abalaram o mundo, em defesa da Petrobras e da soberania nacional. Pela anulação da antirreforma trabalhista, trabalhadores se mobilizam. Os impactos da reforma da Previdência para a classe trabalhadora. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CUT Minas. O que pensam os profissionais da educação? Coordenadora-geral do Sindifes, Cristina Del Papa, diz que instituições federais de ensino correm o risco de fechar as portas com corte de verbas pelo governo Temer. Durante coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dia 28 de agosto último, foi denunciada a triste e complexa realidade vivenciada pelas universidades e institutos federais do nosso estado, que hoje possui a maior rede de instituições federais de ensino do país. A Cristina vai nos trazer um panorama das instituições federais de ensino e, portanto, acho que são muitas informações que a população não sabe do que está acontecendo, correndo o risco, inclusive, de sequer chegar ao final do ano de 2017, né? Não é uma coisa nem para 2018, nós estamos falando do mês que vem em relação às instituições federais de ensino. Eu acho que, primeiramente, é importante a gente colocar que aqui no estado de Minas Gerais é o estado que mais tem instituições federais de ensino. São 11 universidades, 5 institutos federais e um Cefet. Dessas instituições, a maioria esmagadora estão com problemas por causa dos cortes que vem acontecendo desde 2014. Além dos cortes, a gente ainda está sofrendo com algumas instituições que campos que já foram abertos, e aí os institutos federais estão nessa situação pior do que as universidades, porque tem pouco tempo, a grande maioria tem menos de 10 anos, com campos que já foram propostos e que já estão e que podem correr o risco de fechar até o final do ano, exatamente pelos cortes que estão acontecendo no Sistema Federal de Ensino. E isso está acontecendo no Brasil inteiro, com todas as instituições. Cristina Del Papa lembrou que em 2014 o orçamento da UFMG foi de 178 milhões de reais, mas que neste ano apenas 130 milhões foram repassados. A UFMG em 2014 tinha um orçamento de 178 milhões, desses 178 hoje, em 2017, somente 130 milhões foram repassados para a UFMG, o que quer dizer que a gente não consegue chegar até o final do ano se o restante do recurso não for repassado. E tem outras universidades que estão numa situação muito pior. E aí, o que a gente tem sofrido também, que é o MEC, todas as vezes que as instituições vão ao MEC pedir para poder liberar o orçamento que foi aprovado no Congresso Nacional, e ele está gotejando, né, o orçamento, e aí o MEC, então, diz para os reitores e para a associação que representa todos os reitores, que é a Andifes, o MEC não vai soltar mais dinheiro, vocês vão ao mercado para poder suprir essa necessidade de capital. E o que isso significa? É uma proposta de privatização do Sistema Federal de Ensino, que a partir do momento que as instituições vão para o mercado vai passar a ditar o que vai ser dado como disciplina dentro dos cursos desse sistema federal. As universidades têm resistido, como eu disse, o corte é desde 2014, a Andifes acabou de soltar uma nota à sociedade dizendo de como isso está afetando o sistema federal, e aí afeta também, além do ensino, afeta a pesquisa, afeta a extensão. Para aqueles que não sabem, nós temos um sistema com 45 hospitais universitários que o governo já vem privatizando através de uma empresa chamada EBSER.
ela tem o capital que é todo público, mas é uma proposta diferenciada que distingue daquilo que é a proposta de hospital universitário. Para além de todos esses problemas, o sistema de ensino federal vive ainda a questão da violência e da insegurança. Nós, lá na UFMG, estamos tendo muito assalto, assalto à mão armada, sequestro, estouro de caixa eletrônico, e isso tem acontecido também nas demais universidades e institutos federais. Então, nós estamos vivendo também a insegurança dentro do campus. A crise é generalizada em todo o serviço público, e aí é lógico que a gente não pode deixar de dizer que ataca o serviço público e, lógico, ataca também os servidores, né? E aí, para nós federais, o governo já anunciou um congelamento salarial 2019, 2018, 2019. Então, não é só o serviço público. Agora, o foco é em cima dos servidores, porque fragiliza o serviço e fragiliza quem trabalha e presta esses serviços de qualidade. A Federação Nacional dos Petroleiros também participa da campanha contra as privatizações do governo Michel Temer e em defesa dos serviços e servidores públicos e faz denúncias graves sobre o desmonte da Petrobras. Nesse período que nós enfrentamos agora na Petrobras, a gente está sofrendo uma retração da empresa que a ideia era ser do poço ao poste, atingindo tanto a indústria do petróleo, termoelétrica, biodiesel. E a política de hoje está fazendo você abrir mão desse bem público, não por uma estratégia econômica, sim uma estratégia de ideal mesmo. É do bem público para quê e para quem. Estão leiloando não só o bem público, mas o bem social. Lembrando que nessa crise que nós estamos, uma das formas de sair dela seria pelo desenvolvimento nacional, que estava sendo um dos carros-chefes da Petrobras. E hoje nós estamos vendendo por preço de banana um terminal de dutos que sai por 4 bilhões, que depois nós pagaremos para usar ele durante um ano 1 bilhão. Ou seja, em 4 anos vamos pagar o que a gente recebeu por ele. Então são medidas que estão levando a Petrobras a deixar de ser uma empresa integrada para uma empresa de retirada de petróleo e exportação, ou seja, do poço ao navio, para exportar o nosso petróleo e não desenvolver a indústria nacional. O conteúdo nacional também foi, pode falar, usurpado. Pegar no Rio Grande, a indústria naval está quebrando. Indústrias que eram de interesse de política nacional, como Nordeste, a Ernest, a refinaria do Nordeste, também teve uma retração, só opera por meio trem. Maranhão não opera, não saiu quase da terraplanagem. Mas não é uma questão de estratégia para tirar o país da crise, ou então o melhor caminho para a Petrobras. É uma estratégia mesmo de pegar o nosso bem nacional e transformar em mercadoria para fora, que vai ser com petróleo, com a água, se bobear daqui a pouco não vem com vento. Então é uma política que tem que ser barrada desde já. Na Petrobras, na CEMIG, na educação, na Eletrobras, na saúde. E eu acho que o caminho é a gente conseguir fazer todo mundo de uma forma unida e junta mesmo. Mulheres em Marcha. As mulheres novamente saem às ruas para levantar suas bandeiras. O dia 14 de setembro foi de mobilização nas ruas e elas marcaram presença para dizer que não aceitam um país do retrocesso. Eliana Brasil, presidenta do Sindicato dos Bancários, diz que as mulheres não darão tréguas. A gente está com uma manifestação hoje, outra amanhã, temos que estar juntos todos os dias contra isso, a favor da nossa soberania nacional, que é termos, eu estou aqui hoje com a questão da CEMIG, nós não queremos privatização da nossa energia elétrica, já estão anunciando privatizar a Eletrobras, nós não queremos, nós queremos uma Eletrobras forte, uma Petrobras forte, bancos públicos fortes, porque são eles que realmente interferem numa economia. Então é o Sindicato dos Bancários, mais uma vez, nas ruas, junto com todos os trabalhadores e trabalhadoras, contra esse golpe e pela soberania nacional.
A presidenta do Simpro Minas, Valéria Morato, também convoca as mulheres, os jovens, os profissionais da educação, enfim, toda a sociedade para estarem nas ruas contra o governo Temer e seu projeto de desmonte dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nós estamos querendo e lutando por mais desenvolvimento e mais empregos. E aí, agora, estamos aqui continuidade com os servidores públicos, em defesa do serviço público, em defesa do Estado para o povo e em defesa dos servidores públicos também. Nós acreditamos que o servidor público é muito importante para a nação e que o povo precisa dos serviços públicos. Por isso estamos aqui dizendo não às privatizações, não à terceirização, por mais concursos públicos, por educação pública de qualidade, por saúde de qualidade para todos. Essa é a nossa luta, é a nossa resistência e não sairemos das ruas até que esse governo caia e a gente retome as rédeas do nosso país. As educadoras de Minas Gerais não fogem à luta. No último dia 14, a diretora estadual do Sindiúte Minas Gerais, Patrícia Pereira, saiu de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, para levantar sua voz mais uma vez contra esse governo golpista. É preciso continuar a luta, porque essa quadrilha que se instaurou no país deu um golpe nos trabalhadores, porque o golpe foi sobre nós, e agora querem que a gente pague esse golpe através das reformas que estão colocadas, que foram votadas, da reforma da Previdência que está para ser votada, da privatização dos serviços públicos. Então não é possível que a gente aceite isso e o único caminho é continuar nas ruas, denunciando tanto esse desmonte, quanto também combater essa tentativa de lapidar tudo aquilo que é público, que é para todos, e colocar para a iniciativa daqueles que deram golpe. Ou seja, para nós não há outra alternativa senão a luta para seguir cada dia derrotando esse golpismo e reconquistando tudo aquilo que foi nos retirado. Choque de realidade. Educação Pública Federal corre sérios riscos com os cortes dos recursos do governo Temer. Denúncias e até a possibilidade de suspensão de cursos em universidades e institutos federais de ensino foram feitas durante a audiência pública promovida pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais no último dia 12 de setembro, em Belo Horizonte. O vice-reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM, disse que várias visitas foram feitas a Brasília para a liberação de cursos e do número de vagas, mas mesmo assim, tem cursos que serão comprometidos em termos de ofertas. No nosso caso especificamente, nós temos um déficit de 8 milhões para garantir o pagamento daquilo que já tinha sido comprometido anteriormente, além disso, nós precisamos verificar um levantamento da situação de cada universidade com relação ao que seria necessário para complementar isso. Então, são duas coisas diferentes, Uma coisa são as dívidas herdadas, que a gente já tem, dos compromissos já assumidos, e outras são aqueles compromissos que a gente ainda tem, que o bloqueio do orçamento acaba dificultando a sua realização. De manutenção, etc., ou inclui bolsas também? Inclui bolsas, todo tipo de bolsa aí pode ser afetado, de pesquisa, de extensão, de monitorias e outras bolsas de outra natureza. Para o vice-reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, o futuro não é nada promissor. Estamos na dependência do desbloqueio do orçamento. O que nós temos percebido é que, no máximo, até o final de setembro, outubro, é o que nós temos condições de manter. Se não houver o desbloqueio, nós estamos, todas as universidades, numa situação muito complicada. Profissão educador. O que pensam os profissionais da educação? São nos momentos de crise que a gente tem uma oportunidade, Tem esse ditado oriental e ele é verdadeiro, A gente pode transformar a nossa sociedade e nesse momento em que foi jogado ao lixo pelas elites a nossa democracia,
os nossos direitos estão sendo retirados, nosso patrimônio está sendo entregue. É um momento de conscientização da população e eu acredito que nós, educadores, temos um papel fundamental nisso, né, para que a gente faça uma mudança real, uma transformação real na nossa sociedade, né, que inclua toda a população brasileira, né, que respeite o nosso ambiente, que torne democrática a nossa sociedade, né, e que a gente realmente, daqui a alguns anos, viva num novo país, né, e que tenha orgulho de ter resistido, enfrentado toda essa situação, né, e ter conquistado, né, uma melhoria, né, uma transformação importante que outros países já viveram, né, já passaram por guerras, já passaram por ditaduras, assim como nós, e nós também vamos resistir e vamos dar um salto, né, de qualidade no padrão de vida do brasileiro, né, na formação da cidadania brasileira. Escola sem partido é o fim. A Escola Sem Partido é um projeto que tenta impor ao Brasil um retrocesso civilizatório. Por quê? Junto com todas essas mudanças que nós estamos vendo sendo colocadas pelo atual governo, a Escola Sem Partido vem coroar esse processo no sentido de impor um retrocesso nas mentalidades, na forma de viver, né, trazendo dificuldades para o professor trabalhar em sala, impondo limites ao seu trabalho, a livre manifestação e expressão, a questão da diversidade cultural, né, a questão da liberdade sexual, que hoje nós sabemos, né, os jovens, a sociedade como um todo não aceita mais esse retrocesso, né, da escola impor um modelo, né, um modelo de sexualidade, um modelo de vida, né, de modo de vida. Hoje nós temos que ampliar a discussão, né, fazer um debate com todos. E a Escola Sem Partido é o contrário disso. Ela é um projeto autoritário, que visa impor esse retrocesso. Um projeto muito antidemocrático. Atualidade. Último episódio da nossa série sobre o centenário da Revolução Russa. 100 anos que abalaram o mundo. A USP, Universidade de São Paulo, recebe de 3 a 6 de outubro próximo o Seminário Internacional sobre o Centenário da Revolução Russa, 100 anos que abalaram o mundo. E o Outras Palavras exibe nesta edição a última de uma série de 4 reportagens feitas com o organizador do evento, Oswaldo Cogiola. Professor, para a gente encerrar, eu vou fazer uma alusão aqui a um tema e pedindo ao senhor para poder fazer uma correlação para a gente, que são as revoluções, as esquinas perigosas da estrada, e dentro desse contexto, se eu puder nos falar um pouquinho sobre o Holocausto na Ucrânia, fazendo aí uma correlação das esquinas perigosas e desse processo. O Holocausto na Ucrânia, você se refere ao Holodomor, a grande fome da década de 30, certo? Bom, foi justamente o ponto extremo, eu falei, do que foi chamada de coletivização forçada da agricultura, certo? O que aconteceu? A Ucrânia, certo, que tinha sido declarada independente pela Revolução Soviética, posteriormente se associou à Rússia na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Em um processo conturbado. Hasta o día de hoy se sabe porque a mayoría de los dirigentes del Partido Comunista Ucraniano no eran ucranianos, eran rusos, ¿cierto? Entonces, desde aquella época que existía una contradicción interna para la Revolución Rusa, que era que los ucranianos, que eran un país fuertemente nacionalista desde aquella época, ¿cierto? Entraran na União Soviética e em parte voluntariamente e em parte forçados, certo? Quando acontece a coletivização forçada, ela afeta principalmente a Ucrânia, porque a região mais fértil da antiga União Soviética era exatamente a Ucrânia, com as chamadas terras negras, era o celeiro, né? As terras negras da Ucrânia e a pampa da Argentina, a pampa úmida da Argentina, eram as regiões naturalmente mais férteis do planeta. Hoje, com os famosos, com os abonos, com as, digamos assim, com os agrotóxicos, enfim, todos
os produtos, isso já não tem tanta importância, mas naquela época em que essa indústria agroalimentar não existia, certo? Isso era decisivo. Bom, então a coletivização forçada atingiu fortemente a Ucrânia. O problema era que o regime de Stalin pretendia fazer da Ucrânia basicamente um setor de exportação no momento em que o mundo padecia de problemas agrários muito sérios, fazer de a Ucrânia o maior produtor de divisas para a União Soviética. Então, grande parte da produção ucraniana foi exportada para o exterior, certo? Para quê? Para trazer divisas, para trazer maquinário. Para quê? Para que a União Soviética pudesse se industrializar. Então, a coletivização forçada foi acompanhada da industrialização forçada, e quem bancou a industrialização forçada foi basicamente a Ucrânia. E Stalin fez isso de maneira extremamente brutal. Fez com que todos os excedentes agrícolas fossem exportados, em que pese, em um momento, por outro lado, que acontecia o seguinte: se vivia a crise econômica mundial e os preços dos produtos agrários tinham caído brutalmente. Por exemplo, aqui no Brasil, Getúlio Vargas mandou queimar o café. Para quê? Para que o café não caísse demais de preço no mercado internacional. Então, na verdade, era necessário exportar muito para obter divisas, para que a União Soviética saísse de um atraso industrial que a fazia patinar e que comprometia a sua segurança, porque o exército soviético estava atrasado, porque não tinha, digamos assim, fornecimento de artigos industriais que lhe permitissem se igualar, certo? Concorrer com certo nível de igualdade com os países capitalistas. O resultado foi que isso afetou violentamente a Ucrânia, que foi que pagou a conta, e a pagou na maneira de uma fome espantosa, certo? Que eliminou uma parte significativa da população e que até o dia de hoje está gravada na memória dos ucranianos, certo? Quando foi a questão, por isso daí a importância que teve, quando se dissolveu a União Soviética, a questão da independência da Ucrânia, a violência com que a Ucrânia reivindicou perante a Rússia sua independência e o recente conflito em torno da península da Crimeia, certo? Que foi reanexada pela Rússia, certo? E enquanto que da parte da Ucrânia houve uma forte oposição que foi rapidamente, como já acontecia em 1917 e 18, como se diz, influenciada por correntes de extrema direita ocidental, certo? Que tiveram a ver com a revolução chamada Praça Maidán, certo? Ou seja, há uma extrema direita extremamente forte na Ucrânia, certo? E por outro lado, devido a sua anexação pela Rússia, pela União Soviética, uma boa parte da população da Ucrânia, no entanto, é de origem russa e fala russo, certo? E ela é majoritária na península da Crimeia. Esse foi o argumento que foi utilizado para que a Crimeia, que é um ponto estratégico do ponto de vista militar, fosse reanexado pela Rússia de Putin. Bom, isso vai estar em debate. Essa é a introdução à questão apenas, certo? Para que se veja como as questões postas pela Revolução Russa continuam presentes politicamente, inclusive até nos detalhes no dia de hoje, certo? Então, repito, de 3 a 6 de outubro próximos, no Departamento de História da USP, lá em São Paulo, estaremos, a través de quase 100 mesas redondas e conferências, certo? Desde as 9 da manhã até as 11 da noite, discutindo os diversos aspectos da Revolução Soviética e sua importância mundial, certo? E teremos, inclusive, a estreia de um filme e o relançamento de um livro. O livro, um clássico de Muniz Bandeira, que se chama O Ano Vermelho, sobre 1917 no Brasil, certo? Que está sendo reeditado, corrigido pelo próprio autor, certo? É um livro que tem 50 anos já, e estará sendo lançado o primeiro documentário sobre a greve de 1917 em São Paulo, que estará sendo lançado exatamente no nosso evento, certo? Professor, de onde veio a ideologia da Revolução Russa? Bom, esse assunto vai estar em debate no simpósio, certo? Marx e Engels eram alemães e geralmente se lhes atribui a teoria de que eles previram que a Revolução Socialista Mundial começaria nos países capitalistas avançados. No entanto, uma das questões que vai estar em debate é que Marx e Engels foram os primeiros que anteviram que a revolução poderia começar na Rússia, em vez de começar na Inglaterra, na França, etc., que era um país atrasado e que era um país de características singulares, porque não era nem Europa nem Ásia, eram as duas coisas ao mesmo tempo, certo? E, logicamente, que se Marx e Engels são sinónimos de teoria revolucionária no século XIX, no século XX, esses sinónimos não foram mais alemães, foram russos,
como Lenin e Trotsky, e depois foram latino-americanos, como Che Guevara e outros, certo? E também asiáticos, como Ho Chi Minh, enfim, Mao e tudo mais, certo? Agora, as teorias, é importante lembrar que, de fato, o partido que encabeçou a Revolução de Outubro de 1917 era um partido inspirado nas teorias de Marx e no programa de Marx. Lenin e Trotsky eram profundos conhecedores de Marx, certo? Mas um fato importante a fazer notar para que se veja a interrogante histórico que coloca a Revolução Russa é a seguinte: a Revolução Russa foi uma revolução ateia no país mais religioso do mundo, uma revolução dirigida por intelectuais no país que tinha a maior taxa de analfabetos do mundo, uma revolução operária num país de camponeses, uma revolução socialista num país onde a grande aspiração era a pequena propriedade individual, certo? Ou seja, foi uma revolução contra todo o que era aparente nesse país, certo? E uma revolução, digamos, de esquerda em um país que era extremamente conservador nesse momento, certo? Até esse momento a Rússia era considerado o baluarte da reação, certo? Na Europa, né? A França revolucionária, a Alemanha revolucionária, etc., temiam que a Rússia invadisse a Europa. Então, ou seja, um país que da rabeira do mundo passou a estar na dianteira do mundo, né? Contra todas as aparências. Então, portanto, por isso significou uma reviravolta histórica tão grande, certo? E coloca problemas históricos tão importantes. Como isso foi possível? Bom, é o que vamos discutir de 3 a 6 de outubro, certo? Mas o senhor podia nos ajudar, né? Um pouquinho mais de como isso foi possível. Vocês vão discutir, a gente vê que a programação é muito extensa, mas a gente está precisando disso aqui, nesse país em que a gente vive uma contradição e uma achaque tão grande à democracia e que a gente vive um pouco de desesperança. E a gente vendo que a Revolução Russa foi tudo isso, dá para a gente animar, né, professor? Há que acontecer por aqui também algo parecido. Bom, tudo bem, a Revolução Russa foi também uma grande luta pela democracia, mas não ficou só na luta pela democracia, foi além, certo? No Brasil, nós tivemos, não somente derrubada de uma ditadura, a implantação de um regime democrático, tivemos até a chegada ao poder de um partido que se diz a dos trabalhadores, certo? Como era o caso dos bolcheviques russos, certo? Só que em vez disso supor uma mudança, como foi a Revolução Russa, supôs a manutenção das coordenadas sociais, econômicas e políticas básicas precedentes, certo? Então o Brasil está diante de um problema, vamos dizer, diferente, que fazer o balance, porque a democracia e a chegada de uma representação que se diz a dos trabalhadores ao poder não produziu uma transformação social como a da Revolução Russa. Então nós vamos ter uma mesa onde os principais dirigentes da esquerda brasileira vão discutir isso, exatamente, porque isso também faz parte do nosso simpósio. Então, na verdade, eu não vou fazer uma intervenção sobre a questão, eu vou convidar todos a participarem, certo? E os que não puderem participar, nós esperamos gravar tudo esse simpósio e pô-lo à disposição de todo mundo posteriormente. As notícias da CNTE de Brasília. Momento CNTE. Na primeira reunião de 2017 do Coletivo de Funcionários da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a nova conjuntura política abriu o debate. Para o presidente da CNTE, Heleno Araújo, a trajetória para uma educação brasileira melhor deve ser retomada. Medidas do governo têm afetado avanços que haviam sido conquistados. Este coletivo de funcionários e funcionárias da educação da CNTE e muito contribuiu com o debate da unificação e da conquista importante para o conjunto dos profissionais da educação. A estratégia montada anteriormente veio num processo de avançar em pontos importantes na legislação. E entraríamos agora na parte da implementação. Com o golpe, sofremos um retrocesso, principalmente com a instituição da Emenda 95, que retira recursos da educação até 2036. Os participantes do debate ainda tiveram a oportunidade de expor opiniões e apresentar demandas para que a Confederação implemente as novas ideias nas estratégias para combater o governo, manter políticas educacionais e ainda garantir direitos previstos na legislação. Nós tivemos grandes avanços em legislações e agora precisamos de estratégias
para implementar essa legislação diante de um governo golpista e que tem como único objetivo retirar direitos. Agradecemos a sua companhia e até o próximo programa.